Já está aqui aguardando, deixe-me chamar o Samuel Maia. Ele dando um ok aqui, um joinha, a gente já coloca ele na tela. Agora sim, Certo. Samuel, boa noite para você. Tudo bem? Como vai? Boa noite, Leandro. Boa noite, Thalita. Boa noite, audiência. Acompanhando aqui o debate, que eu já acompanho o Leandro desde do DCM. E acho que o necessário. Pois é, o Samuel, assim, a gente. É a primeira vez que eu vejo você, Samuel, mas é muito bom ter você aqui conosco, viu? Muito obrigado por ter aceito o convite. Não, é um prazer. Eu acho que eu estou ouvindo vocês falando. Eu vivo numa realidade que, pelo menos há 30 anos, foi tentado um cancelamento desde 1996, quando nós aqui na nossa cidade, na nossa posição política, nós fizemos uma análise muito refinada sobre o que estava em curso quando o PT Nacional fez a política de alianças a partir de 94. E em 96 foi imposta para nós aqui uma aliança que implodiu o campo democrático popular na minha cidade. Uma cidade que é a cidade que fabricou o atestado médico, atestado da vacina do Bolsonaro. Foi na minha cidade que foi fraudada a vacina. Foi na minha cidade que foi fraudada a nota fiscal do Nicolas Ferreira, que daria para circular o planeta 2 vezes. Qual que é Né? a cidade? Desculpa, fala pra gente qual é a cidade. Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Ah, Aqui, Leandro e Thalita, aqui foi a cidade que teve a primeira refinaria da Petrobras, inaugurada por Juscelino Kubitschek, em 1961, que é a refinaria com a maior complexidade de produção e refinamento de petróleo do Brasil, continua sendo ela, e que, a partir do golpe militar, a cidade foi proibida de eleger. Tem uma história muito interessante de resistência, de luta, né, do movimento sindical, do Partido Comunista aqui em Caxias, com a vinda da refinaria, né, e a organização do Partido Comunista. Eu, inclusive, foi a minha dissertação de mestrado, que depois virou livro, né, e é uma luta bonita dos trabalhadores, dos petroleiros, né, é daqui que sai, né, todo esse movimento petroleiro que depois, com as outras refinarias no Brasil, vai se multiplicando. Mas, a partir do golpe militar de 1964, a cidade é considerada área de segurança nacional. E aí, cara, acontece um negócio que é pouco falado. O comando de caça aos comunistas ele é instalado e orquestrado a partir desta cidade. E coisas que só acontecem no Brasil. O Tenório Cavalcante, que era um cara, né? Muita gente não conhece essa história, tem até um filme que... O homem da capa preta. Pois é. Ele tinha uma metralhadora que ele chamava de Lurdinha. A Isso, e ele é da terra do Vladimir Palmeira, tá? Ele é lá da região de Alagoas, da terra do Vladimir. E é um cara que é uma história, né, de um cara que era ligado a grupos violentos e tal, mas que, na ditadura, olha só como é que é esse país, ele protegeu e escondeu para fuga personagens como o próprio Vladimir, como Luiz Carlos Prestes, Isso. Né? Ele protegeu, cara, e acabou que ele foi caçado também. Quer dizer, é desse lugar que eu falo e que a gente teve aqui, né, a partir dos anos 80, um bispo muito bom, católico, Dom Mauro Morelli, uma referência do combate à fome com o Betinho, foi ele que criou o movimento Fome Zero, né, com o Herbert de Souza, o Betinho, e ele ajudou a organizar as comunidades eclesiais de base, e disso surgiram associações de moradores, movimento sindical. Foi um momento rico, né? 1980.
a Samuel, partir desse momento. E a deixa eu só... gente Eu sei viveu porque aqui um a gente... laboratório do que está acontecendo no Brasil. É isso. Deixa eu falar uma coisa. Esqueci de apresentar você, explicar, porque muita gente às vezes nem sabe, né? Quem é você? Então, eu esqueci. Você é formado em filosofia, pedagogia, você é mestre em história, é especialista em gestão pública. Eu sei que eu já vi muitos artigos, muitas postagens suas e tal, eu gosto muito. E é gestor público e é professor da rede. Você ainda é professor da rede pública de ensino, não? Tomei isso como missão, porque como eu fui formado na juventude, com 14, 15 anos, eu tive aula de como fazer análise de conjuntura com Betinho, olha que coisa, sobre fé e política com Frei Beto, movimento sindical com Abdias, que era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Niterói, né? Leonardo Boff, nos formando, porque o Dom Mauro Morelli, que era o bispo que eu falava anteriormente, ele trouxe essa galera toda para fazer formação política. Eu, com 14, 15 anos, cara, eu estava tendo aula com esses caras, né? E aí, recentemente, né, uns 3, 4 anos, eu falei, cara, a minha geração recebeu tanto daquela geração dos anos 60, dos anos 70, na nossa formação, e nós que estamos... Eu estou fazendo agora, dia 27 de maio, né, já ganhei o presente antecipado vindo aqui conversar com vocês. Eu estou fazendo 58 anos. Aí eu falei, cara, a minha geração não deu continuidade a isso. Então, eu tomei como missão, nesse próximo período, já tenho feito isso há algum tempo, ajudar na formação de novas gerações. E isso tem colaborado com uma renovação. Inclusive, eu sou de uma região que tem um movimento neopentecostal muito forte, mas eu tenho conquistado mentes e corações neopentecostais para a luta, para o enfrentamento a esse modelo neoliberal e a esses líderes aí picaretas dessas religiões. Isso é muito legal, entendeu? A minha grande amiga, né, Adriana, por exemplo, é neopentecostal e está na frente comigo num preparatório social para negros e carentes aqui da nossa cidade, e ela é uma mulher preta, foi empregada doméstica, e hoje é professora da rede municipal de Petrópolis e da rede estadual. Samuel, assim, eu queria aproveitar essa sua experiência como professor da rede pública, e eu queria saber assim, quais são as consequências, você imagina, consequências práticas para o futuro próximo, dessa política de privatização da gestão de escolas públicas e também da criação em série, mais em São Paulo, mas há isso no país todo, dessas chamadas escolas cívico-militares, né? Qual que é a consequência prática para a formação, sobretudo de estudantes pobres, dentro desses ambientes? É uma tentativa de você adestrar jovens, mentes, para serem pacíficos e não reagirem ao horror econômico que o neoliberalismo nos traz, né? Essa tentativa de fazer com que esse modelo de escola civil-militar formate, né, uma nova geração que fale o sim senhor, não senhor, né? E eu tenho uma experiência de um amigo que é professor de história. Ele foi trabalhar numa escola civil-militar na minha cidade e, num determinado dia, teve uma operação numa favela chamada Favela do Lixão, que fica aqui em Caxias, onde ele mora. E uns alunos dele falaram assim, está vendo, é isso mesmo, a polícia tem que chegar e tem que eliminar, porque só tem bandido. Ele falou, opa, peraí, eu sou professor de vocês, mas eu moro lá naquela favela e não sou bandido. E começou a falar, e os meninos falaram, o senhor está falando isso, o senhor deve ser comunista. Aí esse meu amigo, o Anderson, que se ele for assistir, se estiver assistindo e vai assistir, ele falou, não, peraí, vocês estão falando que eu sou comunista porque eu estou dizendo que onde eu moro, a 99% é trabalhador e eu sou trabalhador. Então vocês vão pesquisar o que é comunismo. Quando ele voltou na outra semana para ministrar aula, a capitã, que era a diretora da escola, o chamou e falou, olha, tem uns pais reclamando que você está ensinando comunismo na escola. Aí ele explicou
qual foi a situação, tal. Resultado, ele foi transferido da escola, quase perdeu o contrato, que era um contrato, por conta desse modelo de educação, né? Então, fora essa questão do adestramento, a lógica de colocar essa gestão privada na escola pública é transferência de recursos do orçamento para pequenos grupos da burguesia nacional. Quem é que está envolvido nisso hoje? Ambev, Itaú, né? Instituto Ayrton Senna. Então, é pegar o orçamento que é público e manter, né, privatizado esses recursos para esses grupos econômicos. Então, agora tem uma coisa, Leandro, que eu li em algum momento da minha vida sobre a história da educação no Brasil. O projeto da elite escravocrata brasileira, desde o Brasil colônia, sempre foi excluir a população pobre da educação. Só que eles têm um problema, chama-se professores. Então, querido, nós vamos combater, nós vamos lutar. Eu sou do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, né? Um sindicato plural, né, de esquerda, sua composição. Porém, nós, professores, quando amamos, gostamos do que fazemos e temos compromisso, a gente dá os dribles deles, né? A gente dá os dribles deles. Agora, é preciso nós cobrarmos, como você tem feito, não só como Jones Manuel e outros, que não é possível nós que elegemos o governo federal termos no MEC um Camilo Santana que está de 4 para esses grupos, pô. Não dá para a gente ter, dentro do governo nosso, que ganhou a eleição, né, não ter um enfrentamento a esses grupos. Não há como você, porque, inclusive, a maioria da base dos profissionais da educação votou para derrotar o Bolsonaro, mas hoje esse debate está superado. Os trabalhadores da educação querem mais. Nós queremos discutir, por exemplo, o Fundeb, hoje, já é privatizado, Leandro. Boa parte dos estados e municípios estão desviando os recursos do Fundeb. Aqui no Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, um tal de Grupo Eureka e outros grupos privados, o recurso do Fundeb, que é uma conquista nossa, da luta dos trabalhadores da educação, hoje os governos estaduais bolsonaristas estão usando esse recurso, que é federal, para esse projeto de privatização. Ora, será que não tem um deputado do campo democrático popular para peitar e ser ousado e falar, vamos fazer aqui uma lei o seguinte, recurso federal só vai se for investido diretamente na rede pública. Se for para qualquer empresa, vai deixar de ser enviado X% desse valor. Porque aí você cria um debate. Porque na hora que você mexe nesse vespeiro, porque a única coisa que incomoda esse capital rentista é quando você fala que vai tirar a lucratividade deles. Agora, o que eu estava ouvindo aqui você anteriormente, não dá para ser recuado no enfrentamento. Não dá para ser, né, muito calmo, educado. Às vezes você tem que dar um tapa na mesa e falar, peraí, querido, nós estamos aqui porque a massa dos trabalhadores do Brasil, das periferias, as mulheres, o LGBTQI+, os negros, os trabalhadores, esses é que garantiram a eleição nossa aqui. Quem garantiu a eleição do Lula não foi a Faria Lima, não foi a classe média reacionária do Sudeste, foi o Nordeste, foram as periferias. Então, como é que você não vai dar um tapa na mesa e falar, peraí, acabou, né? Então, eu acho que está faltando isso, está faltando esse enfrentamento.
nossos deputados federais e estaduais acham que vão ganhar tudo na negociação, no acordo, na conciliação. Não! Olha só, se eles estão achando que são mais espertos que esses caras da extrema-direita, tira o cavalinho da chuva. Esses caras, você pode ter a figura, a tosca, o clown, como um Bolsonaro, o cara que é bizonho, mas eles têm muita gente usando ciência por trás disso, usando psicologia militar, usando manipulação de algoritmos, usando pesquisa, usando, né, esses aparelhos ideológicos neopentecostais. Você tem hoje grupos paramilitares tomando territórios nos estados através de milícia e de tráfico, que são ligados a essa extrema-direita. Quem é que lava hoje o dinheiro dessa gente? São esses CNPJ desses caras como Malafaia, pô. E nós aqui querendo fazer política como se estivéssemos no tempo romântico que foram os anos 80, os anos 90 e no início dos anos 2000. Não é. O nosso adversário hoje tem outra natureza, tem outro modo operante, né? Um modo de operar diferente. E nós temos que enfrentá-lo. Pô, o PT é o partido que tem uma organização nacional, está segmentado em vários estados. Como é que eles deixaram se tomar um golpe em 2016? Eu posso falar isso porque enquanto muita gente se escondeu debaixo da cama, Leandro, no golpe de 2016, eu fiz parte do movimento contra o golpe, participando inclusive da coordenação estadual contra o golpe, numa cidade que a milícia não existe agora, não. Vem desde a época de grupos de extermínio dos anos 60 dos anos 70. Sim. Esquadrões da Morte. Os Esquadrões da Morte. Esquadrões da Morte. E nós fizemos um enfrentamento. Nós criamos comitê, eu fui anticandidato a prefeito em Caxias em 2016, para tu ver o grau de problemas que nós temos, Leandro. Sabe por qual? Sabe o único partido que topou ter uma candidatura para Denilson. E eu fui vice-presidente estadual do PT, no Rio de Janeiro. Eu fui da executiva estadual do PT do Rio de Janeiro como secretário de Assuntos Institucionais. Eu fui coordenador de pesquisa no Arquivo Nacional da Presidência da República no governo Lula. Eu tenho uma história de militância desde 1981 na fundação da União Estudantil Caxiense, como estudante. Fui presidente de associação de moradores, sindicato. Em 2016, PT, PSOL, PSB, PDT ficaram com medo de ter uma candidatura que pautasse que estávamos tomando um golpe. Eu tive que fazer um acordo democrático com o PCO, olha só, para o PCO ceder a legenda para a gente ter uma candidatura, porque senão, na minha cidade, em 2016, na eleição, ninguém iria falar que estava tendo um golpe no país, Leandro. Então, essas experiências, eu estou falando se a gente correr pelo Brasil, deve acontecer a mesma coisa. Por quê? Samuel, me tira uma dúvida, por favor. Pois não. O que falta hoje para que os sindicatos, sobretudo os sindicatos na área de educação, no país inteiro, os estaduais, sindicatos, as federações e tal, se mobilizarem, se organizarem para impedir esse projeto de privatização da educação no país? Por que os sindicatos não se movimentam de fato para impedir isso? É porque estão cooptados? Boa parte do sindicalismo hoje, mesmo aquele ligado ao PSOL e tal, uma parte das direções sindicais, elas são ligadas a mandatos. Então, e aí fica apostando na negociação, na conciliação via legislativo. Para você ter uma ideia, na Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, o presidente atual eleito, o Caiado, foi por unanimidade. Ele teve voto do PSOL e do PT para presidente. Na Alerj, que é um cara da União Brasil, pesadíssimo, ele foi eleito por unanimidade presidente da Alerj, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Está faltando aqui
o espírito do Renato Freitas, está faltando aqui o espírito do Jones Manuel, e no movimento sindical está faltando isso também. E a gente que é independente, no sentido de não ter amarra e falar isso que eu estou falando aqui, a gente sofre tentativa o tempo todo de cancelamento. Não cancela porque a gente é cascudo, a gente vem, né, da luta lá do final da ditadura militar, né? Então a gente está nisso aqui porque a gente tem posição, né? A gente sabe o que o nosso lado, né? Qual a classe social que a gente é. Agora, infelizmente, um método sindical que foi construído também foi levando à acomodação burocrática. Hoje, eu estava vendo você falar, realmente, nós estamos precisando que essa juventude potente, periférica, filha, que vem dos trabalhadores, pretas, né, pretos, filho dos operários que hoje ainda existe, do pessoal do setor terciário, comece a se movimentar e comece a ter consciência de classe para movimentar. Essa juventude é que nós temos que apostar, né? Porque esse movimento sindical que hoje nós temos, ele, se continuar atrelado à lógica dos partidos e mandatos, nós não vamos ter mobilização, né? Então, isso é que nos atrapalha nesse momento histórico também, que precisaríamos de tanta ousadia, de tanta coragem de enfrentar, né? Você é um cara corajoso, certamente vive restrições das mais diversas na tua área profissional de atuação por conta de você ter as posições que tem. Eu também enfrento as minhas, né? Eu enfrento as minhas territoriais, porque eu moro na Baixada Fluminense, numa cidade que tem um histórico de violência muito grande, mas faço enfrentamento, sou respeitado, porque tenho história e porque as pessoas veem que nós fazemos, porque acreditamos. Então, e tenho companheiros e companheiras que estão conosco nessa luta, porque sozinho também ninguém faz nada. Então, a gente tem os nossos companheiros, as nossas companheiras que andam conosco. Eu tinha te falado anteriormente da minha companheira Adriana, né, que até lá em 2016 topou ser vice. Ela mora em Xerém, que é um lugar ainda pior ainda na questão territorial de violência do que da região que eu moro mais próximo ao centro da cidade. E ela encarou em 2016, né, é uma mulher que foi empregada doméstica, depois se tornou a primeira colocada para professora em Petrópolis e no estado do Rio de Janeiro, e também guarda ambiental do INEA. Então, é uma mulher que tem uma história de vida também, é uma mulher que foi criada por uma mãe solo, mãe de 7 meninas, e todas hoje as meninas são formadas, funcionárias públicas, concursadas. Então, eu ando com essa galera. Agora, obviamente, Leandro, se nós tivéssemos, por parte das direções partidárias do PT, do PCdoB e demais partidos, uma sensibilidade de que hoje a forma como eles fazem as articulações políticas se esgotaram, estão esgotadas. Hoje eles vivem numa bolha. Eu ouvi aí a Thalita falar em determinado momento, parece que eles vivem numa bolha. Eles vivem numa bolha. Eu vou no mercado, eu vou no supermercado, eu sei quanto é o preço do feijão, quanto é o preço dos 5 quilos de arroz, quanto está o azeite. Azeite hoje, eu estou quase fazendo ostentação. Eu vou botar um vidro de azeite, fazer um cordão no pescoço, porque virou ostentação. Café, eu vou começar a fazer roupa de café, porque é um absurdo. E isso é a vida do trabalhador, cara. Nós tomamos café todo dia. E isso parece que essa galera que hoje frequenta os salões do poder não estão vendo, né? A gente ainda tem algum tipo de contatos, né? A gente manda, tal, parece que não ouvem, não querem ouvir. Não sei também,
né? Tem uma coisa que foi acontecendo a partir de 1994, quando faz a política de aliança, Leandro, que foi a terceirização de quadros dirigentes. Então, por exemplo, hoje no PT, quem vai ser dirigente do PT é o quadro terceirizado de algum mandato. Então, o deputado estadual, o deputado federal, o prefeito... Aqui no Rio de Janeiro é o Quaquá. Tanto é que ele agora está querendo botar o filho dele presidente do PT. Quer dizer, aí agora já virou até dinastia. É um horror, é um horror. Ô, Samuel, deixa eu falar uma coisa, porque a Thalita entrou, porque a gente tem uns comentários aí para ser feito e vamos ter que encerrar, porque já está da nossa hora. Mas vamos ver então o que a Thalita tem para nos mostrar. Por favor, Thalita. Bom, olha só, aqui quem comenta o Guga Boavida diz o seguinte: saudades Brizola, Darcy Ribeiro, o povo na rua muda o país. Também aqui o Pedro Natan que diz o seguinte: além de tudo, com a gestão privada da educação pública e as escolas militares, a liberdade de cátedra dos professores está em risco. Senhora Trágica, que grande professor Samuel, ela comenta. O Araújo diz o seguinte: boa, Samuel, precisamos enfrentar o lobby da terceirização. E aqui ele complementa: que entrevista boa, Glauber criticou o PSOL do Rio de Janeiro por votar no Bacelar. Professora Caterine, que também diz o seguinte: os sindicatos estão muito pelegos. O sindicato dos metroviários traiu os trabalhadores barrando a greve. E é isso. Esses foram os comentários que chegaram aqui enquanto vocês conversavam. Tá sem som, Leandro. Tá. Desculpa. Então, vou aproveitar e me despedir aqui do professor Samuel Maia. Muito obrigado, Samuel. Demorou, mas nos encontramos aqui para participar juntos de uma live. A gente já conversa, já somos amigos aí pelas redes sociais, pelo Zap há muito tempo, mas foi um prazer enorme. Muito obrigado pela sua presença, pelas suas intervenções, né, pelas suas análises. Estou muito honrado pela sua presença. Muito obrigado, viu? Te agradeço, Leandro, agradeço a Thalita. Me coloco à disposição para fazer esse debate sempre que precisar. Eu acho que a gente tem que aprofundar esse debate, eu acho que tem que sair dessa acomodação, não está legal. Eu nunca enfrentei isso, viu, Leandro? Na minha casa, assim, as pessoas que... a minha esposa foi dirigente partidária, foi secretária já, e que ela, sabiamente também, tem questionado a condução do governo. Então, não está legal. E se tem alguém de sabujo lá no governo, dizendo para o Lula que está tudo legal, sinto muito. Não, tem que fazer um cavalinho de pau aí para a gente mudar, porque também eu te ouvi ontem, você falando, não dá para a gente ficar fazendo disputa, falando, olha o espantalho ali. Não, o bolsonarismo... Não, peraí, a gente tem que avançar. Senão vira uma corrida de cachorro louco atrás do rabo. A gente nunca vai sair disso. Né? Então a gente tem que avançar e só avança, como diria Lenin, né? Para fazer a revolução tem que ter teoria, né, revolucionária. E teoria revolucionária é no debate e no enfrentamento dos problemas. Obrigado aí pela participação. Um grande abraço, boa noite, viu? Obrigadão, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, Samuel, até a próxima.